Boa tarde, pessoal. Vamos hoje então para a nossa segunda aula dos sistemas de medidas. Hoje nós vamos aprender que existem dois sistemas de medida: o sistema métrico e o sistema inglês, e como se faz as suas devidas conversões e a importância desse sistema. O sistema métrico e o sistema inglês, né? Apesar do metro ser a medida base do Sistema Internacional de Unidades, que a gente viu na aula passada, né? Na mecânica é muito comum utilizar medidas como o milímetro, né, submúltiplos do metro, e a polegada, que faz parte do sistema de medição inglês. A polegada ela faz parte do sistema de medição inglês, assim como o milímetro faz parte do sistema métrico. Como os dois sistemas ainda são utilizados, às vezes de forma simultâneas, é necessário aprender também a converter as medidas do sistema métrico para o sistema inglês e vice-versa. Ali nós podemos ver um paquímetro que mede no sistema métrico, a parte inferior, e no sistema inglês, né, binário, na parte superior. Então agora a gente vai falar especificamente do sistema métrico. O metro faz parte do Sistema Internacional de Medidas, o SI, né, a abreviação do Sistema Internacional de Medidas. Normalmente utiliza seus submúltiplos para as medições mecânicas, a partir do milímetro, né? Décimos e milésimos também de milímetros, a gente vai ver décimos, centésimos e milésimos de milímetros, a gente vai ver também. No Brasil, esse sistema, né, foi implantado em 1862 pela Lei Imperial número 1157, de acordo com o padrão francês. Nós temos então aqui ao lado, pessoal, na figura, o selinho que comemorou os 100 anos, né, da instituição desse sistema no Brasil, né? Ali mostra selo postal em comemoração ao centenário da implantação do sistema métrico, né? Em 1962, então, teve esse selinho aí para comemorar os 100 anos do sistema métrico implantado no Brasil. Agora aqui no próximo, nesse slide aqui que nós estamos vendo, e aqui vamos falar um pouquinho então do outro sistema, que é o sistema inglês, que eu falei que nós vamos usar simultaneamente. O sistema inglês possui como medida base a jarda, que a gente viu lá no processo histórico. Não sei se vocês estão lembrados, né, na nossa primeira aula. Ele tem também o pé e a polegada. Apesar de serem medidas originárias de um sistema primitivo, foram padronizadas com o tempo e hoje em dia possuem valores fixos. A jarda corresponde à distância entre a ponta do nariz e o polegar do ser humano, com o braço esticado, sendo que a medida tomada pela padronização foi a do rei, né, Henrique I. Ali a gente vê a polegada, que é o polegar ali na figura, o pé e a jarda, né, que é a medida do sistema inglês, né, padronizada. No próximo agora slide, nós vamos ver então como é feita essa transformação, né, que eu posso fazer transformações. Então, sistema inglês. Para a padronização das medidas do sistema inglês, foram estabelecidas algumas relações entre essas medidas, né? Então, eu sei que uma jarda equivale ou igual a 3 pés, um pé é igual a 12 polegadas, logo uma jarda é igual a 36 polegadas. Então, são transformaçõezinhas dentro desse sistema mesmo inglês, né? A gente pode variar ali os valores conforme a relação entre eles. Ali também, só a título de curiosidade, ali a gente vê que uma milha terrestre corresponde a 1.760 jardas, que equivale a 5.280 pés. Polegada, né? Então, nós vamos aqui falar um pouquinho das polegadas e os dois sistemas que elas são divididas. Tu pode ter polegada no sistema binário e no sistema decimal. O que seria esses dois sistemas? Então agora a gente vai ver. A polegada
ela é a unidade do sistema inglês utilizado na mecânica. Como, por exemplo, lá quando eu falei no sistema métrico, era um milímetro. E aqui no sistema inglês é a polegada, né? Por causa da precisão. Pode ser representada por dois sistemas. O sistema binário, que é a mesma coisa que fração, né? Sistema binário ou fracionário, também conhecido como fracionário, e o sistema decimal. Então vamos falar primeiro do binário. O sistema binário caracteriza-se pela maneira de sempre dividir por 2 a unidade e suas frações conforme esse cálculo. Então, 1 polegada, eu pego uma polegada, divido por 2. Aí eu vou ter meia polegada. Se eu dividir 1/2, né, por 2 de novo, eu vou acabar tendo 1/4. Se eu dividir por 2 de novo, eu vou ter acabando tendo 1/8. Se eu dividir por 2 de novo, eu vou ter 1/16. Se eu dividir por 2 de novo, 1/32, assim por diante, até chegar na menor divisão, né, que eu posso utilizar, que é 1/128, certo? Depois nós vamos ver bem direitinho, na nossa aula de transformações, no nosso vídeo, como se faz essa divisão bem explicadinha para vocês entenderem, certo? Mas agora já dá para entender que ela é sempre dividida por 2. Então, esse é o sistema binário ou fracionário. Bom, agora o outro sistema, que é o sistema decimal, pessoal. Caracteriza-se por ter sempre uma potência de base 10 no denominador de suas frações, conforme o cálculo abaixo. Então, eu vou pegar 1 polegada, vou dividir por 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, isso lá na matemática tem uma demonstração que mostra que é 1. Então, 1 polegada dividida por 1 é 1. Você sabe que algo dividido por 1 é 1. Depois, se eu pegar e dividir 1 polegada por 10 no expoente 1, alguma coisa elevado no expoente 1 é aquela coisa, né? Então, aquele número elevado ao expoente 1 é aquele número. Então, 10 elevado a 1 é 10. 1 divididos por 10, se vocês fizerem a divisão, né? 1 divididos por 10, vocês vão ver que vai dar 0,1. Ali só tem ponto 1, mas é 0,1. Algumas bibliografias usam assim, né? Ponto 1. Quando tem um ponto, quer dizer que tem um zero antes. Então, 0,1 ou ponto 1, que quer dizer que é uma casa após a vírgula. Depois eu tenho ali 1 polegada divididos por 10 na expoente 2. Então é a mesma coisa que dizer é quantas vezes tu repete 0. É a mesma coisa que dizer que é 1 divididos por 100. Né? Porque 10 elevado a 12 é a mesma coisa que 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. Então 1 divididos por 100 vai dar 0,01, né? 1 centésimo. Né? Ali está 0,01. Então a bibliografia que usa ponto, ela não usa o zero antes do ponto, usa 0,01, então, mas é a mesma coisa que 0,01, certo, pessoal? Mesma coisa que 1 polegada divididos por 3, é como se eu, 1 polegada divididos por 10 na 3, é a mesma coisa que eu fazer 10 vezes 10 vezes 10, repetir 3 vezes o número 10 e multiplicar. Então, vai dar 1 polegada divididos por 1000, 1 polegada divididos por 1000 é 0,001, 1 milésimo, né? Ali está 0,001, tá? E assim por diante, ali 1 polegada por 10 na 4, né? Então, a gente vai tendo essas divisões. Então, esse é o sistema decimal da polegada e o anterior é o sistema fracionário ou binário, certo? Entenderam? Então, vamos adiante. Aqui, só para vocês se certificarem, a título também que vocês vão verificar em algumas outras bibliografias, é importante você saber essas siglas aí, né? Então, assim, ó, os termos grifados do milésimo, quer dizer, a polegada divididos por 1000 ou a polegada divididos por 10, né? Ou décimos de milésimos de polegada, são os mais utilizados na prática. Nas medições em que se requer maior exatidão, né? Uma perfeição maior, né? Utiliza-se a divisão, não, milionésimos da polegada, né? Então, o que acontece ali? Milésimo seria por 1000, mas aqui é milionésimo de polegada, também chamada de micropolegada. Em inglês, micro é inch, tá? Representado pelo mi, pela letra grega mi, que quer dizer inch. Então, é esse valorzinho aqui, ó. 1 mi inch de polegada é 0,1
5 zeros e mais um. Então, 6 casas após a vírgula, certo? É esse valor enorme de grande, né? 6 casas após a vírgula. É um valor grande após a vírgula, que quer dizer um valor pequeno no final, certo? Então, agora aqui está a nossa parte, uma das partes mais importantes do nosso conteúdo de hoje, que é como converter, né, pessoal? Como converte. Isso vai tudo isso que a gente está conversando agora vai se tornar bem simples para vocês no momento que vocês começar a exercitar isso e transformar. Então, vamos começar então com uma conversão bem prática aqui, bem simples de entender. Sabendo que uma polegada ela corresponde a 25,4 milímetros, a conversão de polegada decimal em milímetro ou de polegada binária em milímetro é feito quando multiplicamos o valor da polegada decimal ou binária, tanto faz, por 25,4 milímetros. Aqui temos um exemplo. A gente monta uma regra de 3, né? Regra de 3 simples, não sei se vocês lembram lá do ensino fundamental, né? A gente monta uma regra de 3 que a gente faz. A gente diz que uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Então, bota ali, escreve polegada, milímetros. Se eu quiser transformar, quanto vale 2 polegadas? Claro, daria para fazer de cabeça. Mas, se fosse outro número, né, seria mais difícil. Então, a gente vai começar bem pelo fácil. Então, uma polegada equivale a 25,4 milímetros, 2 polegadas a x. Como é que se trabalha a regra de 3? Multiplicando em, né, xzinho. 1 polegada por x e 2 polegadas por 25. Uma maneira simples de converter, certo? E quanto vai dar isso, então? Isso vai dar o seguinte, 1 multiplicado por x, 2 multiplicado por 25,4 dá 50,8 milímetros. Então, quer dizer que 2 polegadas, né, equivalem a 50,8 milímetros. Viu? Uma conversão bem simples, certo? Então, agora vamos para o próximo. O próximo, eu já usei um númerozinho. Esse daria para ter feito de cabeça. Esse aqui já é mais difícil um pouquinho de fazer de cabeça, né? Porque não é uma fraçãozinha. Mas é da mesma maneira que eu vou proceder, pessoal. Mesma coisa. Se eu quero transformar 3/8 de polegada em milímetro, eu vou ter que usar aquela regra. Sempre repetindo. 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. 3/8 da polegada, que é o que eu estou procurando, equivalem a x. Vou multiplicar em xzinho o 1 por x, 3/8 por 25, e vou montar minha continha aí embaixo que vocês veem, que eu fiz x é igual a 3/8 vezes 25,4. Então, o que acontece? Você sabe multiplicação de fração, né? O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Como não tem nada, ali não é fração 25, eu acrescento 1. Então, 3 vezes 25, 76,2. 8 vezes 1, 8. Perfeito? Quanto que dá 76,2 divididos por 8? 9,52. Logo, 3/8 da polegada equivalem a 9,52 milímetros. Vocês viram que a transformação ela é só um treino matemático ali. Depois que a gente aprendeu a montar direitinho, a gente transforma qualquer valor. Certo, pessoal? Então, para finalizar a nossa aula, não se esqueçam que a gente trabalhou então uma recapitulaçãozinha bem rápida, sistema inglês, sistema métrico e aprendeu a converter, porque a gente precisa converter ou transformar, trabalhar no 2 sistemas. Para finalizar, não esqueça de resolver a lista de exercício, que isso vai dar, né, para vocês que estão no Moodle, vai dar todo o suporte, vocês vão conseguir entender bem a nossa aula de hoje se vocês fizerem os exercícios. Se vocês quiserem também, vocês podem assistir um videozinho complementar, né, ainda, para a aprendizagem de vocês, tá? Que está no Moodle, né? Os exercícios estão no Moodle. Se vocês tiverem dúvida, nós temos um horário para esclarecer dúvidas, né? Pelo WhatsApp, aquele horáriozinho ali nas terças-feiras, das 10 às 11, tá? Pelo WhatsApp, eu vou estar ali no grupo do WhatsApp à disposição de vocês, podem perguntar, não tem problema, estou ali para ajudá-los. E também na nossa aula assíncrona, né? Na nossa aula assíncrona também eu estou à disposição para explicar para vocês o que vocês precisarem.
Um abraço, até a próxima aula.